E aí, pessoal, beleza? Então, na aula de hoje eu queria falar um pouquinho sobre as equações de Navier-Stokes, né? Esse é um assunto que todo aluno de engenharia certamente já ouviu falar sobre, né? E, em certo sentido, existe até um certo estigma em torno das equações de Navier-Stokes. Os alunos que cursam Mecânica dos Fluidos 1, Mecânica dos Fluidos 2, geralmente em cursos de engenharia mecânica, eles têm um pouco de medo assim, né, desse nome, Navier-Stokes, parece uma coisa muito complicada e assim, eu até me lembro que quando eu era aluno de graduação, antes de cursar a mecânica dos fluidos, eu já tinha medo de Navier-Stokes assim, sem mesmo saber do que se tratava, né? E, e eu queria tentar apresentar na aula de hoje é, as equações de Navier-Stokes por uma perspectiva histórica, até para que a gente realmente entenda, né, de onde essas equações vieram e como que elas se encaixam na produção atual do discurso científico de física, engenharia, matemática em torno dessa ciência que a gente chama de mecânica dos fluidos. Porque eu percebo que até em termos de nomenclatura existe muita confusão em torno de Navier-Stokes. Né? Muitas pessoas, quando falam Navier-Stokes, se referem a coisas que não são necessariamente as contribuições científicas que o Navier e o Stokes apresentaram para a humanidade. Então, para que a gente entenda de maneira bem clara todo esse contexto, eu queria contar um pouquinho de história para vocês. Então, a aula de hoje é uma aula que eu particularmente acho muito interessante, muito importante. É um assunto que eu curto demais, que são as equações de Navier-Stokes. Só para vocês terem uma noção assim da minha paixão pelas equações de Navier-Stokes, eu tenho tatuado no braço aqui, velho. Acho que é nesse braço aqui, né? Um pedaço, deixa eu ver se dá para ver aqui na câmera, das equações de Navier-Stokes. Acho que não vai dar para ver não, mas enfim, né? Cheguei a tatuar isso no braço porque eu acho que é um assunto fascinante e existe muita beleza, assim, pelo menos eu consigo identificar muita beleza, né? Por trás de toda a produção histórica desse discurso lindo da mecânica dos fluidos que acaba culminando, né, no seu apogeu, na consolidação teórica e na compreensão física das equações de Navier e Stokes. Então, para a gente organizar aqui a aula de hoje, deixa eu pôr uma letra bem grande, que eu acho que é importante destacar em letras gigantescas assim, as equações, pôr no plural, de Navier-Stokes. Pois bem, vamos começar na aula de hoje com um pouquinho de história. Assim. Vamos apresentar aqui um pouquinho da vida, né, de Navier e de Stokes para que a gente entenda quem foram essas pessoas, o que esses caras fizeram. Eu sempre acho importante assim, você olhar para a questão histórica, assim, né? Não só entender o conceito ou aquele conhecimento específico, mas entender quando ele foi feito, em qual contexto histórico ele foi feito, por quem que ele foi feito, porque a gente tem essa mania de separar as áreas do conhecimento e os assuntos assim, e a gente perde de vista que tudo aquilo que a gente estuda, em certo sentido, foi produto da curiosidade humana, né? Então, quem foi o ser humano por trás daquela construção? Isso eu acho que até pelo menos para mim assim, me motiva até um pouco mais a querer entender a física quando eu entendo a história do cientista por trás daquele conhecimento ali. Então, Navier, quem foi esse cara? Eu tô achando meio grande essa letra aqui. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho, que eu acho que foi exagerada. Bom, se eu não conseguir, vai ser isso mesmo. É isso. Bom, não vou perder muito tempo com isso não. Bom, Navier, quem foi esse cara aqui? Então, vamos fazer aqui alguns comentários, algumas observações a respeito de Navier. Eu queria começar aqui colocando uma fotinho desse brother aqui, Navier. Eu separei aqui, eu gosto de pôr a foto das pessoas e ver quem foram essas pessoas. Deixa eu achar aqui a minha pasta. Navier. É interessante que eu tentei encontrar uma foto desse cara e eu nunca consegui encontrar. Devia ser uma pessoa muito tímida, assim. Tem só essa estátua, esse é o Navier. Enfim, quem foi Navier? Assim, alguns comentários, algumas informações a respeito da vida de Navier, um dos caras mais importantes aí
na construção do discurso científico da mecânica dos fluidos. Então, Navier foi, obviamente, um francês, natural da França, é um nome bem francês, né? Ele nasceu em 1785 e morreu em 1836. Fiquem ligados nas datas, porque elas vão te dar uma perspectiva histórica interessante sobre o processo de construção do discurso científico. Eu acho que isso é muito interessante. Ele estudou em várias escolas, assim, ele passou um tempo na Polytechnique, mas eu achei uma informação mais interessante. Assim, eu descobri que ele passou um tempo estudando numa escola que eu achei o nome maravilhoso, assim, chama-se Escola Nacional de Pontes, até aí tudo bem, e Caminhos. Eu achei engraçadíssimo, velho, o nome dessa instituição, Escola de Pontes e Caminhos, assim, é quase que poético o nome da escola, assim, né? Ele era engenheiro, né, filho de engenheiros navais, com formação em matemática, em física, e ele é um cara que pra gente ele é importante porque ele trabalhou muito com teoria da elasticidade. Teoria da elasticidade. A teoria da elasticidade ela diz respeito ao estudo de como materiais elásticos se deformam quando submetidos a uma tensão. Então é basicamente uma área da mecânica dos sólidos, tá? Então ele não era um cara de fluidos no Navier, ele era um cara de sólidos, né? Muitos falam que ele foi o pai da análise estrutural, vamos colocar essa informação aqui que ela é importante. Então era um cara que estava realmente mais preocupado em questões da mecânica dos sólidos. É o pai, tá horrível aqui a minha letra, não se importem, da análise estrutural. Então trabalhava com estruturas, basicamente, tentando entender a relação tensão-deformação em materiais elásticos, assim, né? Eu comentei numa aula anterior aqui sobre fluidos magnéticos que quando a gente está tentando caracterizar um material e propor uma equação constitutiva para ele, a gente vai tentar olhar com atenção para essa relação entre tensão e deformação, né? E o Navier foi um cara que começou a olhar, a tentar entender a relação entre tensão e deformação em sólidos elásticos aí no século XVIII, início do século XIX. Então não era um cara da mecânica dos fluidos. O Stokes, por sua vez, ele era um cara realmente da mecânica dos fluidos, né? Quem foi Stokes? Vamos separar aqui de azul e vamos colocar aqui uma fotinho do Stokes. Eu acho que a gente deveria fazer isso para ficar organizado aqui o nosso rolê. Stokes foi esse brother aqui, velho, né? Com essa cara de um bicho que devia beber muito uísque, assim, velho. Cara de beberrão. O Stokes, velho, ele era irlandês. Ele não era inglês. Ele era irlandês. Ele nasceu em 1819 e ele faleceu em 1903. Então ele é um pouquinho mais recente que o Navier, né? Ele era de Cambridge, que até hoje existe como uma das grandes universidades inglesas, né? Produz aí vários prêmios Nobel, enfim. Ele inclusive ajudou na criação de um laboratório famosíssimo lá em Cambridge, chamado Cavendish. Então, como é que escreve isso aí que eu peguei aqui? Cavendish. E eu tenho uma curiosidade para contar sobre esse laboratório, que é interessante, porque só esse laboratório, se não me engano, já produziu até hoje cerca de 27 prêmios Nobel. Um único laboratório de uma única universidade de um único país. Né? O Brasil até hoje não tem um prêmio Nobel, assim, né? Como um país, o país como um todo, assim, né? Isso mostra pra gente um pouquinho como a nossa questão, assim, que a gente está experienciando agora, muito séria, né? De um anseio por um retorno a uma idade das trevas aqui no Brasil, assim, uma era de condenação do processo de iluminação a partir da busca pela verdade científica. Isso mostra como essa questão é uma questão, na verdade, cultural nossa, assim, né? Estrutural. Né? Um único laboratório lá, que é o Cavendish, tem 27 prêmios Nobel. Isso é uma coisa meio impressionante, assim, e diz muito sobre o funcionamento geopolítico do nosso mundo. Né?
que mais que a gente pode falar sobre o Stokes? O Stokes era um cara que de fato era da mecânica dos fluidos, né? Então esse cara de fato era um fluido dinamicista. Tá horrível a minha letra, deixa eu apagar isso daqui. Dinamicista. Trabalhava com mecânica dos fluidos efetivamente, assim. O Stokes, na verdade, assim, ele não foi o cara que chegou e propôs a equação de Navier-Stokes. É interessante porque a gente chama essa equação que eu ainda não apresentei de Navier-Stokes, mas nem Navier e nem Stokes chegaram formalmente nela da forma que a gente conhece ela hoje em dia. Eles apresentaram processos argumentativos que levaram à versão atual daquilo que a gente conhece como equações de Navier-Stokes, mas eles não estavam trabalhando especificamente na busca por uma equação constitutiva geral que descrevesse a relação tensão-taxa de deformação para um fluido newtoniano viscoso compressível. Essa não era a busca oficial deles. Eles estavam buscando outras coisas, foram descobrindo questões interessantes no meio do caminho e isso foi culminando na consolidação dessas equações. Tá? O que o Stokes estava mexendo nessa época aí? Deixa eu puxar uma setinha para cá. Uma coisa que ele estava trabalhando era em cima da tal da lei de Stokes. O que é essa lei? Essa lei de Stokes é interessante, assim. Ela está associada à seguinte ideia. Se eu pego aqui, deixa eu pôr mais para baixo a minha setinha. Se eu pego aqui, deixa eu apagar isso aqui, ficou feio. E desenho um box. Eu acho que tem um recurso aqui, deixa eu tentar usar isso aqui. Se não funcionar, a gente vai na mão livre mesmo. Mas acho que tem um recurso aqui que eu consigo fazer uma linha reta. Deixa eu ver se rola. Olha só que maravilha. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui para... Vai ser isso mesmo. Ela é reta, mas eu não sei como é que eu aparo isso aqui. Mas enfim, tá massa. Vou desenhar aqui uma caixinha para a gente explicar a lei de Stokes. E aqui, deixa eu pôr em azul, mais fino. Seria a superfície livre esse daqui. Então, imagina que isso aqui é um aquário. Oh, é difícil desenhar esse negócio aí, velho. Fazendo cagada aqui já. Imagina que isso aqui é um aquário. Foda-se. Beleza. Agora eu posso tirar essa régua. Opa. Mão livre. Maravilha. E aqui eu tenho uma esfera sedimentando. Vamos pôr aqui de preto. Uma esferazinha aqui. Sedimentando. Tá difícil de desenhar isso aqui, velho. Sobre a ação da gravidade. Pronto. E aí o que o Stokes percebeu, ele estava, na verdade, trabalhando muito nessa época com o movimento de pêndulos dentro de fluidos, né? Então a gente já conhecia na época assim, o que seria um movimento harmônico de um pêndulo num fluido ideal, que não tivesse resistência viscosa ali, num pêndulo se movimentando no meio sem atrito. A gente já sabia, né, como é que seria essa relação do movimento dele ao longo do tempo. E o que o Stokes estava investigando era o movimento de pêndulos dentro de líquidos, porque ali teria um efeito mais proeminente assim, em líquidos viscosos, dessa resistência do meio ao movimento do pêndulo. Então era isso que ele estava mexendo na época, na verdade, assim, né, com o movimento subamortecido de um pêndulo no meio viscoso, para entender um pouquinho melhor as características físicas desse mecanismo de dissipação de energia cinética por atrito que a gente associa à viscosidade. E nisso, ele chegou numa lei que, na verdade, representava a velocidade terminal dessa esfera. Então, velocidade terminal, que é a lei de Stokes. Né? O que ele percebeu era que nesse movimento aqui você tinha um balanço entre duas forças. A força gravitacional, que fazia a esferinha sedimentar para baixo. Essa força ela é 4/3 de π a ao cubo. Isso aqui seria o raio da esfera. Beleza? Então, isso aqui seria o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, volume de uma esfera. E esse volume eu multiplicaria pela massa específica, ρ, do material sólido da esfera, a densidade. E aí, tendo o volume
pela densidade, eu teria a massa da esfera. A força-peso é massa vezes gravidade. Então aqui eu colocaria, né, a gravidade, o módulo dela, maravilha. Na direção, a gente pode colocar negativa do eixo Z. Se eu tivesse aqui um eixo, deixa eu desenhar um eixozinho para a gente ficar legal. Se fosse o eixo Z, sei lá. Beleza. Isso aqui seria a força gravitacional que iria empurrar a esfera para baixo. A gente teria a força de empuxo, que iria tentar resistir a isso daí. Então, força de empuxo, que seria a mesma coisa, né? 4/3 de π ao cubo. Só que agora eu teria a massa específica do fluido, porque é o peso do volume de fluido deslocado que vai gerar uma reação no sentido oposto ao sentido da gravidade, que eu chamo de empuxo, né? Que multiplicaria G, direção positiva do eixo Z. Esse peso menos o empuxo, né? Se o peso for maior que o empuxo, a esfera vai querer sedimentar, se ele for menor, ela vai querer flotar. Mas essa é uma força determinística que vai impor uma aceleração ali ao meu fluido, perdão, à minha esfera, né? E fazer ela sedimentar ou flotar. Além disso, eu vou ter uma resistência aqui, que seria uma força viscosa, associada à resistência interna do fluido a esse movimento, que o Stokes chegou, né, e percebeu, ele conseguiu computar essa força analiticamente como sendo 6 π eta, deixa eu me lembrar aqui, 6 π eta A, então esse eta aqui seria a viscosidade do fluido. Ele não estava buscando uma equação constitutiva para um fluido newtoniano viscoso. Ele estava estudando o movimento de esferas e cilindros, porque eram os arquétipos geométricos que você iria utilizar para construir pêndulos que se movimentavam em líquidos viscosos, né? Era isso que ele estava realmente estudando na época. E essa força viscosa, isso aqui seria um coeficiente de amortecimento, também dependeria da velocidade da esfera. Então eu poderia colocar aqui uma velocidade U da esfera, só que ela atua no sentido oposto à velocidade. Então a esfera quer sedimentar, essa força de atrito do fluido vai querer segurar isso, vai atuar no sentido oposto. Então um sinalzinho de menos aqui. E aí, se você faz um balanço dessas forças aqui, num contexto no qual a esfera tenha já atingido velocidade terminal, porque qual que vai ser a física aqui? Isso aqui vai ser regido pela segunda lei de Newton, né? Então o somatório de forças atuantes ali na minha esferinha vai levar a uma aceleração dessa massa, que é a massa da esfera. Então, sabendo as forças que atuam, que é o peso, o empuxo e a resistência viscosa, eu consigo equacionar essas forças num limite no qual a esfera não está mais acelerando. Porque ela vai querer começar a acelerar, vai ter uma aceleração que a gravidade vai impor, e conforme ela vai aumentando a velocidade, essa força aqui de resistência viscosa, ela também aumenta, porque ela é proporcional à velocidade. Isso aqui é que nem um coeficiente de amortecimento no sistema massa-mola amortecedor. É muito comum na mecânica dos fluidos a gente dar uma interpretação aos efeitos viscosos como efeitos de amortecimento, entender a viscosidade como um coeficiente de amortecimento, tá? Isso fica muito claro quando a gente começa a investigar os mecanismos físicos por trás da evolução de um escoamento qualquer para um regime turbulento. Mas enfim, isso é assunto para uma próxima aula. Hoje o objetivo é Navier-Stokes, tá? Então, vai chegar um momento em que essa velocidade ela vai ser grande o suficiente para fazer com que essa força viscosa se iguale àquela força que está mandando a esfera acelerar. E ela vai parar de acelerar e vai chegar em velocidade terminal. Se você iguala isso daqui, fica até um exercício simples para fazer em casa, né? Iguale essas forças aí com seus respectivos sentidos, faça uma soma vetorial, né, disso daqui e fale que isso é igual a zero, ou seja, se você fizer somatório de forças na esfera igual a zero, você vai chegar numa expressão para a velocidade terminal da esfera, que eu vou chamar de US, que a gente também chama de velocidade de Stokes. Então, velocidade de Stokes. Essa velocidade ela vai ser 2 sobre 9, deixa eu lembrar aqui, eta, delta ρ, que é a diferença de massa específica, ρs menos ρf, g a ao quadrado. Então ele chegou nessa expressão.
O que é bem interessante, porque essa velocidade de Stokes aqui, a gente poderia inclusive utilizar ela para você construir um viscosímetro, né? Um dispositivo, um aparelho que visasse medir viscosidade. Né? Eu faço muito esse experimento com os meus alunos. A gente pega um aquário, enche esse aquário com um fluido bem viscoso, um fluido de silicone, porque essa lei aqui ela só vale quando o número de Reynolds induzido pelo movimento da partícula é muito pequeno, então é para regime laminar. Então a gente põe um fluido bem viscoso, coloca uma esferinha bem pequenininha ali, e a gente filma esse movimento dela sedimentando e fazendo uma análise de frame, depois de um certo tempo eu consigo calcular, quer dizer, medir na verdade, né, essa velocidade terminal. Você poderia pegar inclusive uma reguinha graduada, um cronômetro, deixasse ela sedimentar ali, sei lá, uns 5, 6 centímetros, depois você cronometra o tempo que ela demora para andar 1 centímetro. Pega essa distância, divide pela velocidade, pelo tempo, perdão, vai ter uma velocidade terminal. Sabendo o raio da esfera, a gravidade local e a massa específica dela, do fluido, você consegue, né, calcular aqui a viscosidade do fluido. Então poderia-se pensar num viscosímetro concebido a partir da lei de Stokes. Pois bem, esses eram os assuntos que esses caras estavam na época realmente estudando, Navier e o Stokes. Né? E é interessante porque quando a gente fala em equações de Navier e Stokes, eu já vi assim várias pessoas, cientistas, professores, chamando equações diferentes, tudo de Navier e Stokes, sabe? Tipo, Navier e Stokes, Navier e Stokes. E ficou uma coisa assim que ninguém sabe mais o que de fato são as equações de Navier e Stokes. Então, para que isso não fique confuso para vocês, vamos dar aqui uma contextualização histórica que culminou nessas equações. Por enquanto, o que a gente tem de informação é o seguinte: eu tinha um Navier, que era um cientista francês, mais voltado à mecânica dos sólidos, que trabalhava com teoria da elasticidade, né? Foi um cara importante para essa análise estrutural. Estudava relações de tensão e deformação em sólidos elásticos. E eu tenho o Stokes, um físico irlandês lá de Cambridge, que estava estudando na época esse movimento de pêndulos em fluidos viscosos, chegou nessa lei de Stokes aí, que já diz respeito a um mecanismo físico importante, que é a viscosidade, que vai atuar no sentido de dissipar uma certa energia cinética de um corpo que tenta se movimentar imerso num fluido. Então, já se conhecia na época a ideia da viscosidade, mas não tínhamos ainda uma equação tensorial constitutiva clara que linkasse o tensor de tensões de um fluido viscoso newtoniano com a taxa de deformação no fluido e a pressão atuante nele. Então, como que essa história começa de fato para que ela fique mais clara para a gente? Deixa eu pôr aqui e abaixar um pouquinho. Acho que eu posso pular já de página. Tudo começa com o nosso amigo, famosíssimo, um dos grandes físicos da história da humanidade, chamado Sir Isaac Newton, né? Então um pouquinho de história aqui para a gente entender a relação de Newton, porque nesse vídeo eu vou falar de Newton, vou falar de Euler, já falei de Navier e de Stokes, vou falar de Cauchy, vou falar de vários cientistas importantes da mecânica dos fluidos, tentando contar uma história de como eles foram estudando coisas aparentemente diferentes e essas coisas foram se organizando para serem consolidadas, cristalizadas no atual contexto das equações de Navier e Stokes. Então, Newton, a gente já conhece um bocado da história dele. É interessante quando você é um aluno de engenharia, né, e está lá estudando cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, etc. assim, você em algum momento começa a perceber, velho, que esse cara aqui era meio sinistro, assim, né? Tipo, em todas as matérias tem o nome dele. Tem o quociente de Newton, que se define a derivada em cálculo 1. Você tem método de Newton em cálculo numérico para solução de sistemas lineares. Você tem a lei do resfriamento de Newton em transferência de calor. Você tem a segunda lei de Newton nas leis do movimento, que você vai ver isso em dinâmica principalmente. Você tem, o nome dele aparece em tudo quanto é área, assim, ao longo de um curso de engenharia, não é à toa. Esse cara foi um grande cientista, ele merece uma fotinho, evidentemente, o grande Sir Isaac Newton. Seria uma grande desfeita com ele, não colocar uma fotinho dele aqui bonitinho.
Então vamos colocar a foto do Newton e falar um pouquinho dele. Esse cara aqui, para a gente ter noção do contexto histórico no qual ele viveu, né? Ele viveu na Inglaterra entre os anos que eu anotei aqui de 1643 até 1727. Viveu até bastante. Newton morreu com 84 anos, se não me engano, de idade, 80 alguma coisa assim. E dizem os registros que morreu virgem. Coitado do Newton, velho. Eu tenho um pouquinho de pena, assim, velho, dessa parte da vida dele. Eu não acho que seja muita vantagem, não, mas parece que esse é o registro histórico. E a grande contribuição do Newton, assim, são duas, na verdade, né? Estou assim, querendo destacar contribuições fundamentais já numa perspectiva da mecânica dos fluidos, tá? Então, no contexto de McFlu, como que esse cara contribuiu para a gente? Ele deu duas contribuições fundamentais. A primeira delas, a famosa segunda lei de Newton. Eu gostaria, inclusive, de falar um pouquinho sobre essa lei aqui, porque eu acho que ela é muito bonita e ela é muito mal interpretada, ela é muito mal colocada assim, para os alunos, sabe? Eu sinto que muitos professores do segundo grau e tal, pelo menos fizeram isso comigo, banalizaram um pouco assim, a segunda lei de Newton, né? Simplesmente chegaram e falaram assim, a segunda lei fala que o somatório de força é igual a massa vezes aceleração. Foda-se, né? Foda-se. E aí? Aí decora isso porque força é um vetor, também aceleração é um vetor, aí você iguala, e eu te dou a massa, você descobre a aceleração. Aí fica aquela coisa muito vazia do cara meio que decorar um monte de equação assim, e ele perde de vista o significado filosófico do objeto científico de estudo, né? O Newton, velho, assim, tem algumas histórias interessantes para eu falar sobre o Newton, né? Uma delas é a seguinte, velho. Na época dele, o pessoal estava discutindo ainda qual seria a forma das órbitas dos planetas no sistema solar. E essa era uma discussão que rolava na Royal Society of London, né? E tinha um rival dele, muito famoso, que era o Robert Hooke, que era um membro ativo da Royal Society. O Newton não era um cara de ficar aparecendo muito em reunião científica, ele era meio que um eremita, ficava lá em Cambridge estudando os negócios dele lá, não tinha muitos amigos, não devia ser um cara muito sociável. Assim, é muito comum essa galera que curte muito pensar assim ter uma certa dificuldade com questões de traquejo social. O Newton era um desses caras aí, ficava lá sozinho, isolado e tal. E a galera na Royal Society estava discutindo qual seria essa forma das órbitas dos planetas. E aí, velho, o Hooke falava que sabia que eram elípticas e que tinha calculado já, mas ele não mostrava os cálculos para ninguém nunca via esses cálculos, e ficava mais assim a questão tipo dele falando, assim, são elípticas e tal. E o Halley, que também participava dessas reuniões, né, decidiu procurar o Newton. O Newton já era um cara meio famoso na época por ser um prodígio ali. Newton não foi um cara desses aí que morreu assim desconhecido, ele morreu famosíssimo na Inglaterra. Ele teve o reconhecimento dele ainda em vida, né? Então ele já era um cara meio famoso na época. O Halley foi lá em Cambridge, bateu, né, na porta do Newton e falou: Newton, tá rolando uma discussão aí na Royal Society, a galera quer saber qual que é o formato das órbitas dos planetas. O Hooke fala que é elíptica, mas não mostra o cálculo e tal. Queria saber sua opinião, né? E parece que ele chega e fala assim: não, elas são de fato elípticas e eu calculei já isso daí, assim. E aí o Halley, porra, então mostra aí esse cálculo pra mim e tal. E ele falou: perdi, velho, não sei onde tá e tal, mas se quiser eu posso fazer pra você e depois eu te mostro. Ele: beleza então. Aí se despediram, o Newton foi, voltou, fez os cálculos, o Halley voltou, viu os cálculos, entendeu os cálculos, ficou de cara com os cálculos, ficou maravilhado com a construção do Newton e praticamente implorou para o Newton escrever um livro de física. O Newton não queria escrever na época esse livro, então o Halley toma um financiamento, né, se endivida para bancar a primeira edição do livro mais famoso da história da física, que é o Principia, né, em latim Principia, né, que em português a tradução é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Eu sempre falo filosofia dando muita ênfase, porque o aluno de engenharia que vai estudar física, ele esquece, na verdade, que tudo que é construção humana vem
da busca filosófica, né, do ser humano querendo entender o mundo e o seu papel dentro dele. Então, o Newton já era um cara, assim, na época dele, assim, não tinha ainda essa separação tão bem estabelecida, tão consolidada entre física, matemática e tal. Todo mundo ali era filósofo, matemático e poeta e alquimista e teólogo e não tinha tempo ruim para essa galera, assim, né? Eles estavam querendo buscar construções, né, novas para responderem às questões antigas da humanidade. E no princípio, o Newton, né, basicamente estabelece as bases do cálculo, que você vê em cálculo 1, cálculo diferencial integral. Ele já formula a segunda lei, que eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Ele propõe a lei da gravitação universal, que já é uma grande conquista. Ele equaciona através da segunda lei e da lei da gravitação universal uma equação diferencial ordinária para estimar a variação da posição dos planetas em função do tempo, ou seja, as trajetórias, e ele resolve essa equação e ele prova que são elípticas e isso bate com as observações astronômicas da época. Então esse cara realmente foi um cara muito cabuloso. E a segunda lei, né, que vocês conhecem como somatório de força igual, eu não vou nem colocar massa vezes aceleração porque eu não gosto dessa versão, eu acho que ela é conceitualmente pobre. Eu vou colocar assim, ó, variação no tempo, isso aqui é um símbolo de derivada temporal. Se você fez um curso de cálculo 1, você deve estar familiarizado com esse símbolo. A variação no tempo dessa coisa maravilhosa, que é o produto da massa pela velocidade do teu objeto. Isso aqui a gente chama de quantidade de movimento. Então, o que essa lei fala é o seguinte, eu vou dar a minha interpretação dessa equação. Ela define aquilo que a gente chama de força, porque a gente tem essa mania de achar que as palavras que a gente usa no nosso dia a dia, né, para se referir à nossa experiência existencial, elas sempre existiram, né? Então, tipo, força é um conceito que todo mundo sempre soube, né? Poxa, se eu sei, se eu quando era criança aprendi esse conceito de força no segundo grau, então porque todo mundo sempre soube disso. Mas não, né? Força se mede em newtons. Então, assim, a unidade de medida da grandeza física, ela foi dada à pessoa que inventou o conceito formal de força, que foi o Newton. Então, eu costumo falar que a segunda lei de Newton, ela define aquilo que nós hoje em dia chamamos de força. Ela é um dicionário que define o vocábulo força da seguinte maneira: força, que é o lado esquerdo da equação, é o nome dado à causa primária por trás da variação no tempo da quantidade de movimento de um corpo material. Então, se um corpo material possui uma certa quantidade de movimento, ele tem um movimento, ele tem massa e velocidade. Para que eu varie a massa e a velocidade, a massa não, perdão, mas para que eu varie essa composição massa-velocidade, que eu chamo de quantidade de movimento do corpo ao longo do tempo, eu sou obrigado a implementar, a empreender no corpo uma força. E é isso que ela fala, ela relaciona uma causa com uma consequência. A causa, né? Força, consequência, variação na quantidade de movimento de um corpo material. Você poderia também ler no sentido inverso, assim, né? A causa, variei a quantidade de movimento, a consequência, tive que fazer uma força para isso. Não importa muito, mas essa relação, para mim, de força com variação no tempo da quantidade de movimento é uma relação de causa e consequência, uma relação de causalidade, assim, para você explicar um mecanismo físico que ocorre no nosso mundo, tá? Essa lei de Newton ela é muito importante, mas nessa versão aqui que a gente mostrou, que é a versão que você aprende no segundo grau e aprende no curso de dinâmica, já na faculdade de engenharia mecânica, ela é uma equação que ela está tipo, voltada, né, direcionada para corpos materiais. Então, corpos materiais. Depois eu vou comentar por que desse meu comentário aqui, né? Além da segunda lei de Newton, esse cara fez uma contribuição muito importante na mecânica dos fluidos, que é a tal da lei da viscosidade de Newton. E essa lei é o ponto de partida
que a gente vai utilizar numa próxima aula, não na aula de hoje, para não ficar muito densa, para deduzir mesmo matematicamente o tensor de tensões de Navier-Stokes. Vamos partir dessa lei. Então essa lei ela é fundamental para a gente. E o que ela fala? Vamos pôr aqui uma figurinha, vamos interpretar e vamos explicar. Se eu achar o meu mouse, achei, voltou. Aqui a minha figurinha da lei da viscosidade de Newton. Então vamos colocar aqui uma figura, deixa eu minimizar ela. Maravilha. Então aqui a gente tem essa figurinha que... deixa eu colocar ela mais para cá, velho, para ficar mais próxima da minha imagem. Pronto, tá bom aqui. A gente tem essa figurinha aqui que na verdade representa para a gente uma coisa que a gente chama na mecânica dos fluidos de cisalhamento simples. Então deixa eu circular isso daqui. Isso aqui é o arquétipo. Eu já cansei de desenhar essa figurinha nos meus cursos, não aguento mais desenhar um Simple Shear, mas esse aqui é o modelo conceitual daquilo que a gente chama de... Deixa eu pôr uma letra menorzinha aqui, que essa letra está muito grande. Vou pôr uma letra 16, será? 18, tá bom aqui. Vou pegar meu teclado. Essa figurinha ela ilustra um cisalhamento simples. Acho que está grande ainda. Deixa eu pegar aqui e diminuir minha letra. Um pouquinho, 18. Vou colocar aqui em preto. Cisalhamento simples. Que em inglês a gente chama de Simple Shear. Então, tá bom, aqui dá para entender. Deixa eu só apagar essa setinha aqui para a gente puxar ela melhor aqui. Eu tenho um pouquinho de uma tendência ao perfeccionismo assim, nos meus desenhos. E eu confesso que isso até me incomoda um pouco nesse formato de videoaula, porque eu estou apanhando ainda com essa canetinha aqui, mas eu estou tentando enxergar isso aqui como uma oportunidade que a vida me deu de aprender uma habilidade nova. Então vamos puxar uma setinha para cá e tentar fazer bem feito e com calma, porque temos tempo para isso. O que é esse Simple Shear? É basicamente um experimento mental no qual você vai idealizar o seguinte cenário. Eu tenho aqui a minha duas placas paralelas, a placa de baixo que está parada, velocidade U0, esse U representa a velocidade dessa fronteira aqui. Em cima eu tenho uma placa que eu vou puxar com uma velocidade constante Uzão. E vou manter essa velocidade constante Uzão. Então eu vou puxar a placa de cima continuamente a uma velocidade constante Uzão, mantendo a placa de baixo fixa. Então esse aqui é o Simple Shear, tá? Entre essas placas eu tenho um fluido, tá? Aqui eu tenho um fluido, que ele vai ter uma viscosidade, que eu vou chamar de eta. Tá? Até para usar esse mesmo símbolo que eu já tinha aqui usado, né, na lei de Stokes, aqui, essa viscosidade do fluido, que alguns chamam de viscosidade dinâmica de cisalhamento, enfim. Tem mais de um tipo de viscosidade, né, além da dinâmica. A gente tem a dinâmica e a cinemática, que é basicamente uma pela massa específica. Enfim, eu tenho aqui um fluido entre essas duas placas a uma distância d. Esse é o meu sistema de eixos. E aí o que o Newton observou? Ele observou o seguinte. Bom, para que eu mantenha essa placa de cima se movendo à velocidade u, eu vou ter que empreender um esforço ali. Se eu tirar o meu esforço, parar de puxar a placa, ela vai uma hora parar de andar. Então essa velocidade da placa de cima ela vai diminuindo até que ela para uma hora. Para eu manter ela com velocidade u, eu preciso estar ali aplicando continuamente uma força na placa de cima. Se eu aplico uma força nessa placa e ela tem uma área, né, eu vou estar aplicando uma tensão, na verdade, cisalhante ali. Porque eu não estou comprimindo nem tracionando um fluido, nem poderia fazer isso, porque um fluido não resiste à tração, resiste à compressão apenas e cisalhamento. Então, esse esforço no qual eu tenho um plano, que é o plano da placa, normal, a direção na qual puxa a placa, é um esforço cisalhante, né? E aí ele atribuiu a essa força por unidade de área, né, a seguinte terminologia. Essa força tangencial que eu faço para puxar a placa, dividido pela área da placa,
vai ser igual a uma tensão, que eu vou chamar de tal, aplicada num plano da placa que é perpendicular ao eixo Y, numa direção x. Então, esse símbolo YX, o primeiro se refere a um plano, o segundo a uma direção na qual eu aplico esse esforço. E essa tensão cisalhante ela vai ser proporcional, Newton propôs, à variação com relação à direção y da minha velocidade u, du dy. E aí ele chega e propõe que esse coeficiente de proporcionalidade que vai linkar a tensão com a variação da velocidade na direção y vai ser a própria viscosidade do fluido. Então, a viscosidade do fluido seria uma propriedade material, né, que iria correlacionar essa tensão que eu empreendo num fluido para cisalhá-lo em função dessa variação no espaço cruzada de uma componente u de velocidade na direção x que varia em relação a y. É importante comentar aqui também, antes que eu me esqueça, que esse perfil aqui linear que a gente supõe para representar as variações no espaço dessa componente de velocidade, esse cara, na verdade, ele só vai acontecer assim se eu estiver puxando a placa ali em regimes de baixo Reynolds. Então, né, para uma separação pequena entre as placas, eu puxar devagarinho ali para um fluido viscoso, eu conseguiria ter esse perfil. Se eu puxar um pouco mais rápido, eu vou introduzir novos modos de movimento no fluido, já de origem não linear, que vão me desviar desse simple shear aí, tá? Que mais que é importante comentar aqui em relação a essa figura? Bom, aqui embaixo, o fluido fica parado com a velocidade da placa e aqui em cima ele se movimenta devido a uma coisa que é fundamental, que eu não falei ainda, que a gente chama de condição de não escorregamento. No slip condition. Vou puxar aqui, no sleep condition. O que é isso? É basicamente um axioma da mecânica dos fluidos que está vinculado também à hipótese do contínuo. Eu acho interessante porque eu vou dando essas aulas aqui e eu vou lembrando de outras aulas que eu poderia dar em função do que está aqui. Então, eu acho que uma aula sobre hipótese do contínuo é fundamental. Vou gravar em algum momento uma aula sobre isso, né? Hipótese do contínuo. O que é essa hipótese, né? A gente assume que o fluido vai ser tratado, entendido, compreendido como material contínuo. Ou seja, eu não vou enxergar as moléculas ali, mas eu vou enxergar propriedades médias locais resultantes da minha percepção de que em cada pontinho do espaço eu vou ter ali um número suficientemente grande de moléculas ocupando aquele volume infinitesimal para que eu possa chamá-lo de ponto, de tal sorte que esse número grande de moléculas vai me viabilizar a realização de uma estatística local significativa para que eu possa definir naquele ponto uma propriedade média local. Exemplos de propriedades médias locais. Praticamente tudo. Velocidade, temperatura, pressão, densidade, energia interna específica, entropia específica, entalpia específica. Grande parte das grandezas físicas com as quais nós estamos acostumados a lidar desde sempre são invenções humanas, são abstrações humanas construídas com o propósito de simplificar a nossa vida para que a gente possa produzir um discurso, porque rigorosamente nada disso existe, né? Eu brinco com os meus alunos, eu falo, uma molécula nunca teve e nunca terá temperatura, ela nem sabe o que é isso, ela não pode ter temperatura, porque temperatura, por definição, é uma propriedade média local. Para que eu defina num ponto a temperatura, eu tenho que ter uma caralhada de moléculas ocupando aquele volume do espaço, né, para que eu tire ali uma média estatística representativa do nível de flutuação dessas moléculas e relacione isso com a temperatura naquele ponto do espaço. A molécula tem apenas energia cinética e só isso, não tem pressão, não tem temperatura. Tudo isso vem já
dessa concepção. E aí, essa hipótese do contínuo, ela leva à condição de não escorregamento, que é a condição, na verdade, de aderência do fluido à parede sólida. Então, o fluido, a gente assume aqui que ele adquire na superfície sólida a própria velocidade da superfície sólida. Por quê? Porque aqui nessa superfície sólida, se eu dou um zoom, eu vou ter várias irregularidades superficiais, ele tem uma rugosidade, no qual, em termos médios, eu vou estar sempre aprisionando ali naqueles interstícios rugosos da superfície do material, moléculas do fluido, que vão estar entrando ali, né, e saindo, mas em termos médios é como se elas ficassem presas ali dentro. Então essa hipótese ela é assumida na mecânica dos fluidos quando a gente está autorizado a tratar o fluido como um meio contínuo. Pois bem, deixa eu beber uma aguinha aqui porque dá sede falar bastante. Maravilha. Então essa lei da viscosidade de Newton relaciona tensão cisalhante com esse cara aqui. Isso aqui é a viscosidade. Vamos dar um nome aqui para cada um desses termos. Então esse cara aqui é a minha viscosidade dinâmica de cisalhamento. Eu meço aqui em Pascal vezes segundo, ou centipose. Esse cara aqui, deixa eu circular ele de vermelho, todo ele. É o que eu chamo de taxa de deformação do fluido. É a taxa na qual eu estou tentando ali deformar o fluido, né? Quanto maior for a variação ao longo de uma mesma distância y nessa velocidade, significa que eu puxei com mais intensidade o fluido. Se é o mesmo fluido, nesses dois experimentos mentais hipotéticos, um no qual eu puxo devagarinho a placa de cima, outro no qual eu puxo bem rápido, então aquele que foi puxado mais rápido estaria associado a uma maior taxa de deformação. Se a viscosidade é a mesma, eu vou ter que aplicar uma tensão maior para fazer isso dali. E faz sentido, porque a tensão tem a ver com a força pela área, e força tem a ver com a aceleração. Então, essa intensidade extra no shear estaria associada a um incremento de tensão cisalhante, que iria gerar um incremento de taxa de deformação. Essa é a lei da viscosidade de Newton, que vai ser o ponto de partida que a gente vai usar para poder construir Navier-Stokes. Pois bem, como que outros cientistas vão entrando na história da mecânica dos fluidos para a gente chegar, né, nas equações de Navier-Stokes partindo dessas ideias todas? Eu falei aqui em algum momento, deixa eu puxar para cima, que essa segunda lei de Newton aqui, ela está aplicada, focada a corpos materiais. E qual que é o problema disso, né, na mecânica dos fluidos, né? O problema é o seguinte, velho. A quantidade de corpos materiais que você tem num espaço qualquer de um fluido, ela é gigantesca, né? Você pode entender um fluido por uma perspectiva contínua como um material no qual você tem várias partículas materiais que podem transladar, que podem girar, que podem contrair e expandir, ou seja, deformar também, né? Tanto nessa direção normal, radial, quanto na direção tangencial. Então, o número de graus de liberdade aos quais cada partícula material ali estaria sujeita, ele é gigantesco. E a quantidade de partículas materiais é enorme. Eu não teria poder computacional, mental, de cálculo, largura de banda, capacidade cognitiva como ser humano limitado, de resolver a segunda lei de Newton para cada partículazinha material ali. Não dá, velho. A real é que não dá. Então não consigo aplicar a segunda lei da forma que ela está para lidar com esse universo complexo que são os fluidos. E aí, então, vamos apresentar essa problemática na forma de texto numa próxima tela. Eu sempre perco o meu mouse. Achei. E vamos colocar isso na forma de uma pergunta muito clara, né? Deixa eu primeiro escrever esse textinho aqui. Pode ser com essa letra mesmo 16. Vamos pôr aqui em itálico.
escreveu o seguinte. Vou inventar aqui agora uma frase, né? A segunda lei de Newton é apresentada visando uma aplicação ao contexto físico de corpos materiais. Ponto. Isso aqui é a primeira frase. Segunda frase. A realidade física, estou inventando isso aqui agora para poder organizar o meu discurso, tá? A realidade física da mecânica dos fluidos precisa... Tá boa essa palavra? A realidade física da mecânica dos fluidos... Tira isso aqui. Lida com a descrição no espaço e no tempo do movimento de uma infinidade de pequenos corpos materiais, que eu vou chamar aqui de partículas fluidas. É até um conceito que depois eu preciso falar melhor sobre ele numa aula específica sobre hipótese do contínuo, acho que seria importante. De corpos materiais, o que eu estou escrevendo aqui? Materiais sujeitos a diversos graus de liberdade. Então, translação, rotação, deformação. Esse rolê é difícil de você descrever, velho. É foda, velho. Essa é a real. Então, diante dessas duas informações, a gente poderia fazer uma pergunta. Deixa um pouquinho azul, na verdade. Uma pergunta que é o seguinte. Deixa eu até pôr uma letra um pouco maior. E tirar esse itálico aqui. Regular mesmo. Diante desse cenário, a gente poderia fazer a seguinte pergunta, que vai levar às equações de Euler, às equações de Cauchy, e que em algum momento vai chegar em Navier-Stokes. Estou preparando o terreno aqui. Eu nem sei, inclusive, quanto tempo tem que eu estou falando já aqui. E eu gosto de gravar uma aula assim, sem corte, né? Dá o play e começa. Assim, é como eu gosto de fazer. Então, se eu sentir que está ficando muito grande a aula, muito cansativa, eu corto ela em parte 1, parte 2, parte 3, não tem problema nenhum. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Então, a pergunta que eu acho que a gente deveria fazer é o seguinte. Como aplicar a relação, que eu vou chamar assim de causa-consequência. A relação causa-consequência é apresentada pela segunda lei de Newton. Depois eu ponho mais para cá. Para descrever a realidade física de um fluido em movimento. Como é que a gente aplica isso daí nesse contexto? Porque não é trivial. Deixa eu tentar puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, para ficar no meio da tela. Então, como aplicar isso daqui? Vamos até fazer um círculozinho em torno, porque eu acho que isso aqui merece um certo destaque, com uma canetinha, inclusive, grossa. Eu estou aqui aproveitando essas aulas para poder brincar, assim, tentar fazer um negócio bonitinho e melhorar minhas habilidades, né, artísticas. Então, como que a gente poderia fazer isso daqui? Vamos fazer uma nuvem aqui, bem grande, para dar um destaque para esse cara. Como poderia fazer isso, né? E aí a resposta para essa pergunta, ela vem a partir do uso do conceito de campos. Então, para a gente conseguir descrever aquilo que a segunda lei de Newton fala, num contexto de mecânica dos fluidos, a gente vai usar o conceito de campo. Então a palavra-chave aqui é campo, velho. E aí nisso a gente vai
lidar com Euler, a gente vai lidar com Cauchy, com outros matemáticos, porque esses caras realmente eram matemáticos, assim, que estavam interessados em olhar para certas físicas do nosso mundo para poderem desenvolver matemática, tá? Então, campo é uma palavra que para mim sempre vai lembrar um cara chamado Euler. Campo. Na verdade, a gente tem duas pessoas importantes aqui nesse contexto da mecânica dos fluidos: Euler e Cauchy. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas pessoas, porque foram pessoas importantes para o avanço no processo de descrição matemática do movimento de fluidos a partir de uma perspectiva de uma linguagem de campo. Então vamos apresentar aqui um pouquinho essas pessoas. Vamos falar rapidamente desse cara que foi o Euler, que foi um cara muito importante para a gente. Assim, eu vou até fazer o seguinte: pôr numa mesma tela Euler e Cauchy, que eu acho que isso já resume bem o que eu queria apresentar nessa parte já do meio para o fim da aula de hoje, né? Então vamos colocar aqui Euler e Cauchy. Quem foram esses caras e como é que eles se relacionaram com a mecânica dos fluidos? Acho que está muito grande essa letra aqui. 26. Então, Euler. E aqui eu teria Cauchy. Vamos pôr uma fotinho de cada um e vamos falar rapidamente sobre esses personagens que são muito importantes na mecânica dos fluidos. Vamos pôr de azul esse cara aqui. Então, Cauchy merece uma fotinho, Euler merece uma fotinho. Vamos pôr aqui a foto do Euler. O Euler tem uma cara um pouco estranha, ele tem esse olho meio torto, parece que ele ficou cego em meados da vida e continuou produzindo matemática até morrer cego, então ele ficava lá sem enxergar nada, ditando para o filho dele as equações que ele pensava na cabeça dele, e o filho dele escrevia no quadro. Eu tenho uma admiração profunda por esse tipo de ser humano, né? Que nem o Beethoven, que compôs a Nona Sinfonia surdo. Eu acho isso uma coisa absolutamente incrível, fantástica, extraordinária, transcendental, espiritual, que me faz ter uma admiração profunda pela minha espécie, pelo ser humano. A gente fica reclamando muito das pessoas e falando que a humanidade é complicada e tal, mas tem gente incrível no mundo que dedica sua vida inteira a tentar iluminar os caminhos da espécie. Euler foi um deles, Beethoven foi um deles, Cauchy foi um deles. Esses caras são foda, velho. E é isso. Bom, vamos pegar datas aqui, eu acho que é importante a gente contextualizar quando que esses caras surgiram no cenário aí científico. Euler era um matemático suíço, então vamos aqui colocar um pouquinho sua nacionalidade. Ele era suíço, era um matemático incrível que trabalhou com vários problemas importantes, que nasceu em 1707 e morreu em 1783. Euler foi um cara que na mecânica dos fluidos a gente tem uma equação que tem o nome dele, que são as equações de Euler. Nas equações de Euler a gente lida com o movimento de um fluido ideal, um fluido que não está sujeito aos efeitos de viscosidade, então um fluido que não existe, né, que teria uma viscosidade nula. Isso aqui não existe, mas um excelente conceito para que a gente entenda de maneira mais clara o papel da viscosidade, não só nas equações, mas na física do movimento de um fluido. Então isso aqui não existe, é importante falar, mas existe no mundo das ideias como um conceito utilizado para a gente construir outros conceitos importantes. Eu vou até pôr assim, de zoeira, não existe no mundo sensível, fazendo uma alusão a Platão, entre mundo sensível e mundo das ideias. É uma excelente abstração. Nesse contexto, o Euler ele associa o tensor de tensões material principalmente aos efeitos de pressão. Então isso aqui seria uma equação constitutiva para o tensor de tensões de um fluido de Euler, de um fluido invisto, em que apenas a pressão é importante na descrição desse movimento, como uma força interna no material. Ele não sacou na época esse efeito da viscosidade, né? Tem inclusive um trabalho do Euler, que eu vou até puxar aqui uma setinha, deixa eu ver se eu consigo colocar em algum lugar, deixa eu puxar mais para cima aqui, que eu estava lendo um pouco antes de preparar essa aula aqui.
Na verdade eu não preparo muito não, né? Eu só penso um pouco e seleciono algumas figuras, o resto é freestyle, mas eu tava dando uma lidinha rápida assim no material. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Artigo Euler. É só o cabeçalho, assim, é esse artigo aqui, ó. Deixa eu pôr mais para baixo. Translations of Euler's General Principles of the Motion of Fluids, que na verdade é um artigo que eu achei no ResearchGate. Se você quiser baixar esse artigo de graça, basta escrever esse nome aqui no Google e faça uma conta no ResearchGate, que é basicamente um Facebook dos nerds, em que a gente fica divulgando nossos artigos científicos lá e tal. É meio chato, na verdade, assim, mas você consegue ter acesso a muito artigo de graça, assim. Então vale a pena pegar. Esse artigo, na verdade, é uma tradução, né, que esse cara, o Frisch, fez do trabalho original do Euler, né, do século, se não me engano, 18, no qual ele coloca lá, né, princípios gerais do movimento de fluidos. É interessantíssimo porque ele escreve, né, na introdução desse material. Deixa eu ver se eu acho aqui a frase, velho, que eu achei muito engraçado. Translation of Euler's General Principle of Fluid Motion. Ele escreve um negócio interessante aqui, velho, que eu tava lendo, né? Ele fala assim, agora eu proponho, deixa eu ver se eu consigo sublinhar. Eu agora proponho lidar com o movimento de fluidos da mesma forma e buscar os princípios gerais em cima dos quais toda a ciência do movimento de fluidos se baseia. E aí ele fala uma frase que eu achei interessante. Fica claramente compreendido que esse é um assunto muito complicado e envolve estudos de grande profundidade adicional. No entanto, eu espero chegar em conclusões satisfatórias para que, se alguma dificuldade restar, ela pertencerá não à mecânica, mas puramente à análise. Ou seja, ele até reconhece, né, essa ciência, a análise, a parte matemática, ele era matemático, not yet have been brought, ainda não foi levada ao grau de perfeição necessária para desenvolver soluções analíticas, fórmulas que incorporam os princípios do movimento de um fluido. Esse cara é um visionário, assim, porque a gente nem tinha ainda Navier-Stokes nessa época e o maluco já estava tipo ligado assim que a mecânica dos fluidos iria esbarrar nesse problema da matemática. Ele já estava ligado no grau de complexidade que a gente deveria enfrentar para tratar o movimento de fluidos e já estava prevendo que a gente uma hora ia entender bem a mecânica, mas não ia conseguir fazer progresso na análise matemática, tá? Então o cara estava muito à frente do tempo dele, assim, o Euler, né? E nesse artigo aqui, em que ele tenta pegar esses princípios gerais da mecânica dos fluidos, ele esbarra de fato nessa dificuldade de não conseguir resolver as equações gerais que descrevem esse princípio. Mas é importante notar o seguinte, que nesse trabalho, o Euler não percebeu que a viscosidade deveria ser importante nessa formulação. Então, mesmo um cara brilhante como o Euler, um visionário, ele não sacou uma coisa que pra gente hoje parece ser muito simples, que é, tem uma viscosidade aí, tem uma dissipação interna de energia, né, intrínseca ao fluido, que atua em direções não necessariamente normais compressivas, como é o caso da pressão, mas tangencialmente. Já existia a lei da viscosidade de Newton, porque Newton é anterior a Euler, né? Newton morre em 1727, Euler eles são quase contemporâneos, né? O Euler nasce em 1707, ou seja, quando o Euler nasceu, Newton já estava velho, então talvez a lei da viscosidade de Newton fosse muito embrionária ainda na época do Euler, então ele nem se atentou a isso. Você observa que na ciência as coisas vão sendo construídas de uma maneira assim, que não necessariamente é combinada. E é interessante também notar o seguinte, que muitas descobertas científicas elas ocorrem simultaneamente em lugares diferentes. Parece que tem alguma coisa, né, que o Jung chamaria de inconsciente coletivo, talvez, do qual pessoas com maior grau de sensibilidade, cientistas, filósofos, artistas, captam isso daí como se fosse uma antena em lugares diferentes e manifestam isso. Enfim, essa é uma viagem que às vezes eu me pego tendo, tá? E o Cauchy foi um cara
que tem uma contribuição fundamental para a gente, porque ele de fato é o cara que pega e consegue escrever a segunda lei de Newton numa linguagem de campo adaptada ao cenário físico da mecânica dos fluidos. Então, só para deixar a coisa aqui organizada, vamos chamar isso daqui sigma igual a menos pi, para que fique clara a nomenclatura. Vamos chamar isso aqui de tensor. Isso aqui é um T, tá? De Euler. E o Cauchy, o que ele fez pra gente na mecânica dos fluidos? Esse cara foi um grande gênio, ele foi um matemático brilhante, francês, que viveu entre os anos de 1789 até 1857. E esse cara, pra gente, o que ele fornece é uma coisa chamada equação de Cauchy. Que eu pretendo fazer, inclusive, uma aula dedutiva da equação de Cauchy. Vamos deduzir a equação de Cauchy partindo da segunda lei de Newton e usando o teorema do transporte de Reynolds, teorema da divergência de Gauss, e vamos nessa. Eu vou assim, conforme eu for lembrando de assuntos, eu vou gravando aulas aqui e vou tentando linkar esses assuntos para que nesse canal vocês tenham material para navegar e descobrir as coisas, pesquisar, entender e relacionar conceitos, enfim. Essa é a ideia. A equação de Cauchy, então, eu vou até pôr aqui na forma de texto, um textinho pequenininho, vamos pôr uma letrinha pequena aqui pra gente. Ela seria, mais para cima, uma versão da segunda lei de Newton aplicada ao contexto de campos. Eu acho que eu não sei se eu defini o que seria um campo nessa videoaula, caso eu não tenha feito isso, eu aproveito essa oportunidade para fazer, que seria basicamente o seguinte: um campo é basicamente uma função matemática do espaço e do tempo. Então, vai ter um input e vai ter um output. O que é um input? É o ponto do espaço e é um instante de tempo no qual você quer saber uma informação. Entra com o ponto espaço, tempo, joga isso numa equação de campo, a saída vai ser o valor daquela propriedade naquele ponto do espaço, naquele tempo. Então, para você descrever um movimento de um fluido, em vez de ficar descrevendo a velocidade de cada partículazinha fluida, a gente descreve o campo de velocidade. 3 funções escalares nas direções x, y, z, cada uma função do ponto do espaço, x, y, z, e do instante de tempo, e aí você vai ter a velocidade da partícula fluida, independente de qual seja, que passa por aquele ponto do espaço naquele instante de tempo. Isso é o campo de velocidade do escoamento. Esse mapeamento dos pontos do espaço, dos instantes de tempo nos quais você deseja saber o valor de uma propriedade, eu chamo isso de campo. Perfeito. Bom, e aí essa versão da segunda lei de Newton, já nesse contexto de campo, é o que eu chamo de equação de Cauchy, que tem a seguinte cara. Ela vai ser dada por ρ dv dt. Esse símbolo de derivada é a derivada material do campo de velocidade. Também pretendo fazer uma aula só sobre derivada material, porque esse assunto é muito importante, gera confusão nos alunos. E é uma parada fundamental em McFlu. Seria a parte do massa vezes aceleração da segunda lei de Newton, só que por unidade de volume. Isso aqui vai ter que ser igual ao somatório de força, mas as forças que vão aparecer, elas vão entrar aqui pra gente como um divergente do tensor de tensões, ou seja, o produto escalar entre o operador nabla e o tensor de tensões. E aqui que vai entrar Navier-Stokes. Falei de segunda lei, falei de Euler, estamos chegando. Mais as forças de campo. Então, essa equação de Cauchy, esse termo aqui eu poderia atribuir à inércia do fluido. Esse cara aqui, as forças de superfície. E esse cara aqui, as forças
de campo. Isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton aplicada num contexto de campo, que eu chamo de equação de Cauchy. Olha que interessante, se você pegar aqui na equação de Cauchy e usar esse tensor aqui de Euler, ou seja, se eu tirar o divergente de sigma, assumindo que sigma é menos pi, você faz isso tanto usando produto de matrizes como notação inicial, você vai mostrar que isso aqui é igual a menos o gradiente do campo de pressão. Se você taca isso daqui, que é o tensor de Euler, na equação de Cauchy, você vai ter isso daqui, ρ dv dt igual a menos o grade de P mais ρ g. Isso daqui é a famosa equação de Euler da mecânica dos fluidos, que é a equação do movimento de um fluido invíscido. Então, isso aqui já é a equação de Euler. Onde que entra Navier-Stokes? Essa é a pergunta. Vamos para o próximo slide para a gente finalizar essa parte da aula de hoje, né? Vamos pôr aqui numa letra grande. E vamos pôr essa pergunta em letras garrafais. E a pergunta é a seguinte, véio, aonde Navier e Stokes entram nesse rolê? Aonde que entra isso daí, velho? Falei dos caras, falei de onde vieram, quando nasceram, o que fizeram. Falei de Newton, de movimento, de segunda lei, de lei da viscosidade. Falei da necessidade de uma descrição dessa lei numa linguagem de campo, porque a quantidade de partículas materiais que existe num fluido é gigantesca. E aí falei de Euler, que foi um matemático brilhante, que já estava trabalhando com essa tentativa de descrever o movimento de um fluido. Já estava ligado no rolê que ia ser, em termos de grau de complexidade, que a mecânica dos fluidos iria enfrentar e que viria a partir de uma deficiência na capacidade matemática humana de solução de equações diferenciais. Foi um cara que já atribuiu uma característica ao tensor de tensões como algo predominantemente vinculado à pressão, esqueceu da viscosidade. Teve o Cauchy, um matemático francês brilhante que conseguiu reescrever a segunda lei de Newton numa linguagem de campo. Nela, você já tem já o tensor de tensões do material como sendo algo relevante e importante. E aí, Navier e Stokes entram aonde? Então é o seguinte, velho. Diretamente na expressão para o tensor de tensões de um fluido newtoniano viscoso compressível. Eles propuseram a seguinte equação constitutiva: menos P, identidade, até aqui é só Euler, mas eles foram além e conseguiram incluir os efeitos da viscosidade nas tensões que se apresentam num fluido viscoso que se movimenta. Então, aqui você vai ter uma contribuição extra vinculada à viscosidade, que vai ser eta, que multiplica o gradiente de V, o gradiente do campo de velocidade, que é um tensor de segunda ordem, mais o gradiente de V transposto. Se o material não for compressível, morre aí. E se ele for compressível, você vai ter menos aqui 2/3 de eta div de V identidade. Esse cara aqui, vamos circular ele. É o tensor de tensões. Tá meio tortinho, tudo bem. De Navier-Stokes. Então vamos escrever isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Tensor de tensões de Navier-Stokes.
Então, Navier e Stokes entraram numa proposição conjunta constitutiva para o tensor de tensões. A história é interessante porque o Navier não estava mexendo com fluidos. Então, o que o Navier fez? Ele propôs um modelo constitutivo para o tensor de tensões de um sólido elástico. Inclusive, ele foi o cara que inventou o tal do módulo de Young, que os alunos de engenharia usam muito, né? Para você relacionar tensão e deformação em carregamentos de tração, né? Basicamente assim. E aí identifica aquele regime elástico, aí o regime plástico, a ruptura e tal. Então ele estava mexendo com isso para sólidos, né? Ele usou outras constantes materiais, que são as constantes de Lamé, para fazer a caracterização microestrutural que se mostrava através de uma equação macroscópica contínua constitutiva para o tensor de tensões de um fluido, de um sólido elástico, tá? Então essas constantes de Lamé vão entrar no módulo de Young e de Poisson, que são propriedades materiais de sólidos. Não tem viscosidade na vida de Navier. Navier nunca mexeu com viscosidade. Ponto. O Stokes, inspirado nas ideias de Navier e nos seus estudos de viscosidade, ele adapta o tensor de Navier para a descrição constitutiva de um fluido newtoniano viscoso. Navier e Stokes, esse tensor de tensões, ele pode ser deduzido a partir da lei da viscosidade de Newton, numa generalização tensorial que vai envolver uma álgebra tensorial bastante interessante. Eu pretendo fazer uma aula deduzindo Navier e Stokes, esse tensor de tensões, desse jeito, com 2/3 de eta, divide VI, como tá, partindo simplesmente disso daqui, ó. Dessa leizinha aqui da viscosidade de Newton. Então isso aqui vai ser utilizado em aulas futuras, eu pretendo, para chegar... Cadê minha caneta? Venha para cá. Nisso daqui, que é o tensor de Navier e Stokes. Né? E aí, como que começam as confusões de nomenclatura? Seguinte, você pega esse tensor aqui e você coloca ele na equação de Cauchy, porque lembra que a equação de Cauchy, ela não define o tensor de tensões. Né? Aqui, ó, divide sigma. Ela não fala quem é sigma. Ou seja, é interessante isso pelo seguinte motivo. O sigma que vai ser expresso por uma relação constitutiva na verdade, quem define o material. Então, a equação de Cauchy, a princípio, ela vale para tudo. Sólido, fluido, qualquer meio dito contínuo que de alguma forma escoe. Né? Você pode ter um sólido escoando quando ele está em regime de plasticidade, por exemplo. Então, a equação de Cauchy que descreve esse rolê. Vira mecânica dos fluidos, vira Navier e Stokes, quando você fala que sigma é o tensor de tensões de um fluido newtoniano, viscoso e tal. Então, se você pega na equação de Cauchy e taca esse tensor, você vai ter a equação do movimento de um fluido newtoniano viscoso compressível, que muitos chamam de equações de Navier e Stokes. Então, você vai ter ρ dv dt igual a menos grade de P, até aqui, olha, mais eta laplaciano de V, mais, aqui você vai ter 1/3, se não me engano, de eta do grade do div, é isso mesmo, de V, termo de compressibilidade, e aqui você vai ter mais ρg. Então essa seria a equação de Navier e Stokes também, que o pessoal chama, que é a equação de Cauchy com o tensor de tensões proposto por Navier e por Stokes. Eu queria, para finalizar a aula de hoje, falar um pouquinho mais sobre isso também, em termos de umas curiosidades interessantes que a gente tem a respeito dessas equações. Então, isso aqui seriam as equações, porque são... A gente põe equações no plural, porque essa aqui é uma equação vetorial, tá? Então, isso aqui é vetorial. Ou seja, tem 3 equações aqui dentro, uma para a direção x, uma para a direção y, outra para a direção z. Equações de Navier e Stokes, ou equação de Navier e Stokes, enfim. Ou equação de Cauchy com tensor de tensões de Navier e Stokes, que eu acho que é a terminologia mais precisa, na verdade. Navier e Stokes. A coisa ficou tão assim, louca, em termos de jargão. Caralho, tá muito no fim da página aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever Stokes sem borrar tudo aqui. Stokes. Pronto, finge que dá legal.
A coisa ficou tão maluca assim que hoje em dia certos colegas se referem a um conjunto de equações que se baseia não só nesse princípio da segunda lei de Newton, mas também em princípios adicionais, como a equação da energia, a equação da continuidade e essa equação de Navier-Stokes, como se tudo isso fossem as equações de Navier-Stokes. A coisa fica maluca. Né? Algumas curiosidades interessantes é o seguinte. A primeira delas, que eu acho muito rica, e eu acho que é essa curiosidade que leva a essa coisa meio mística em torno de Navier-Stokes, vamos pôr aqui curiosidades, é o seguinte. Tem um instituto famoso de matemática chamado Clay Math, que em algum momento ele apresenta aí uns problemas do milênio, né? Problemas que os matemáticos identificaram que eram muito importantes e que ficariam muito tempo em aberto. Assim, se não me engano, isso eu não sei detalhes, tá? Essa conjectura de Poincare ela já foi resolvida pelo Perelman, né, no nosso século, e ele parece que depois que resolveu isso parou de fazer matemática, ele desistiu e nem quis ganhar um prêmio, nem quis ganhar dinheiro, só queria resolver esse problema também. Tem esse problema interessantíssimo da hipótese de Riemann, e esse aqui eu acho super interessante, que tem a ver com números primos, e aí eu queria inclusive fazer um parênteses para recomendar uma leitura que eu li e eu achei super legal, que é desse livro aqui, ó, chamado, deixa eu ver, A Música dos Números Primos, e ele fala em detalhes, velho, sobre a história por trás desse problema, que é a hipótese de Riemann, e é uma história muito, 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 muito legal, assim, em certo sentido, ele acaba contando toda a história da matemática e de grandes cientistas e físicos, usando como ponto de partida esse problema em aberto, que é um dos problemas do milênio, que é a hipótese de Riemann, e que é descrito de uma maneira super legal nesse livro, A Música dos Números Primos. Eu recomendo fortemente, porque pelo menos para mim, quando eu era aluno de engenharia mecânica, estava tudo muito difícil, o semestre, as provas, e o pau comendo. Uma coisa que me motivava muito a querer continuar estudando ali, né, aqueles assuntos, era quando eu pegava um livro que contava a história dos problemas. E não sei, eu ficava empolgadão, falava, caralho, que da hora esse rolê, quero entender Navier-Stokes e tal. Então não sei, assim, se você é aluno de engenharia e tá desmotivado com o curso, achando uma merda, assim, vai ler um romance matemático, vai ler a música dos números primos, a história do último teorema de Fermat. Você vai falar, cara, se você não se divertir é porque você não curte o rolê. Não gosta de matemática, física, e tudo bem, mas é importante saber assim, o que você gosta e o que você não gosta, né? E entre os problemas do milênio, a gente tem aqui Navier-Stokes Equation. Esses problemas, esse instituto oferece um prêmio de $1 milhão para quem conseguir resolver qualquer um desses problemas, né? E Navier-Stokes é interessante, porque se você vai ler isso aqui em detalhes, não é nem assim para você resolver, não. Olha o que ele fala. Essa equação que governa o movimento de fluidos como água e ar. É uma descrição bem simples aqui, né? Porque tem até um apelo de marketing assim, para que leigos consigam se interessar por matemática, né? Entretanto, não existe prova para questões mais básicas que alguém poderia se fazer a respeito dela. Aí ele dá alguns exemplos de pergunta. Existem soluções? Elas são únicas? Né? Por que pedir por uma prova? Porque a prova dá não apenas certeza, mas também entendimento. Então, na verdade, o Clay Math ele não quer que você resolva na Navier, ele quer que você prove que tem como resolver. O bagulho é mais embaixo, tá entendendo? Tá entendendo como que o negócio é complicado assim? Ou seja, essa equação aqui, que é a equação que descreve o movimento de fluidos, é uma equação diferencial, parcial, não linear, porque esse termo aqui ele é não linear dentro dele, de segunda ordem, não homogênea, super complicada, e a gente sabe que é ela a equação que descreve o movimento de fluidos, mas a gente não sabe resolver ela de forma exata, analítica, né? E aqui eu chamo de analítica uma solução que eu conseguiria fazer com papel e lápis, calcular, resolver. Não tem. Mas é ela a equação que, se a gente conseguisse resolver, a gente saberia essa resposta. É mais ou menos assim que funciona. E aí você poderia falar, porra, então, caralho, eu tô aqui estudando as equações todas, eu quero resolver problema, quero ser engenheiro, e você me gasta uma aula inteira para chegar numa equação que não tem como resolver? É isso aí, velho. Só que
tem uma coisa interessante assim, né? A gente não consegue resolver analiticamente Navier-Stokes, mas a gente consegue resolver numericamente Navier-Stokes. Ou seja, são as equações de Navier-Stokes, as soluções delas, de forma aproximada, usando computador, que vão formar a base daquilo que eu chamo de CFD, que é Computational Fluid Dynamics. Então eu vou escrever um textinho aqui para resumir essa informação, porque eu acho que ela é muito importante. E a informação é o seguinte, acho que está muito grande a letra aqui. Vamos pôr 18. Apesar das equações de Navier-Stokes não possuírem uma solução analítica exata, obtida apenas com papel e lápis, conseguimos resolvê-las de forma aproximada, utilizando técnicas computacionais. Isso é o que a gente chama, e está na moda já há algum tempo, e realmente é a menina dos olhos de ouro da mecânica dos fluidos do século XXI, que é o que a gente chama de CFD. Esse C de Computational Fluid Dynamics, que é uma técnica de solução aproximada usando o computador das equações de Navier-Stokes. Pretendo um dia gravar uma aula sobre CFD, falando sobre técnicas de solução, métodos de solução, formas de implementação, enfim, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre aqui nesse canal. Assim, eu acho que é para isso que ele serve, né? E aqui eu separei algumas fotinhos interessantes que mostram exemplos, né, do que a galera faz com CFD. Então aqui você tem, por exemplo, a simulação do escoamento em torno de um carro e com isso consegue estimar as forças de arrasto, sustentação e propor novas geometrias para melhorar o desempenho aerodinâmico desse carro, com base em Computational Fluid Dynamics, que no fundo é uma estratégia aproximada de solução das equações de Navier-Stokes, porque são elas que ditam esse rolê. Você poderia usar CFD para, por exemplo, estimar o campo de velocidade e pressão do movimento de ar em torno de uma turbina eólica, para ver como você poderia melhorar, otimizar a forma das pás para poder gerar mais potência. Você poderia utilizar a CFD também para simular outras questões, como por exemplo o escoamento em torno de uma vaca, de um carro de Fórmula 1, de um kart, do que você quiser usar, assim, né? Isso vem a partir de Navier-Stokes, né? Quando você assiste o jornal lá, aquela coisa insuportável, chata que chama jornal na televisão, e aí de repente está aquela moça falando da previsão do tempo e ela mostra um mapa do Brasil colorido, quente, aqui tá vermelho, aqui tá frio, tá azul, e aí mostra umas zonas de recirculação, de convergência da casa do caralho, que vão trazer uma neblina e uma neve e um frio para a sua região. Aquilo no fundo é uma apresentação de um pós-processamento de dados obtidos a partir de uma simulação computacional baseada em CFD, que se baseia em Navier-Stokes. Então as equações de Navier-Stokes seriam assim o santo grau da mecânica dos fluidos. Essa é mais ou menos a história por trás delas. Pretendo em próximos vídeos falar mais sobre os detalhes matemáticos, argumentativos, dedutivos por trás dessas equações. E é isso, pessoal. Acho que por hoje deu. Já cansei, já estou falando aqui há muito tempo, nem sei quanto. Era o que eu queria falar na aula de hoje. Até a próxima. Espero que tenham curtido a aula. Se gostaram, divulguem para quem vocês quiserem divulgar. Se quiserem pedir temas específicos de aulas futuras nesse universo de física, matemática, engenharia mecânica, mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor, cálculo, etc. Coloquem nos comentários aqui sugestões. E é isso, até a próxima.